Escravidão como comércio. Na época das grandes navegações europeias, os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos. Um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil, os portugueses já haviam alcançado o continente africano, onde iniciaram a colonização de diversas regiões. Ali estabeleceram relações de comércio e de exploração. Uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Esse comércio consistia em uma troca entre comerciantes portugueses e os africanos, que capturavam pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra bastante lucrativa. Os escravizados eram obtidos a baixo custo e depois eram vendidos por preços altos aos proprietários de terras. O escravismo praticado pelos europeus foi responsável pelo deslocamento forçado de bilhões de pessoas do continente africano para a América e para a Europa. Africanos fora da África. Ao longo de alguns séculos, os africanos atravessaram o Oceano Atlântico em enormes navios, onde muitos morriam, enfrentando péssimas condições de higiene, saúde e alimentação. Arrancados de sua terra e de sua cultura e de sua comunidade, eles eram obrigados a reconstituir seu modo de vida, enfrentando a árdua condição da escravidão. Observe a obra do artista Joan Moritz, Rugendas, tá? Observe aí como os escravos capturados eram trazidos nos navios negreiros. A dispersão de africanos para outros continentes foi um movimento muito significativo. Mais de 40 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origem, principalmente para a América e para a Europa, pelo comércio escravista, praticado pelos europeus. Assim constituiu-se uma das maiores diásporas da história. O que é diásporas? Dispersões de povos de seus locais de origem por guerra, disputa religiosa, política ou outros conflitos, né? Então, os povos foram o quê? Dispersos, tá? Há de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo, do outro lado do Oceano Atlântico. O Brasil foi a região que mais recebeu esses povos e ainda é, nos dias de hoje, o país com maior número de descendentes africanos no mundo, tá? Aqui no nosso Brasil. E a diversidade de povos africanos? A África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos. Antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e diferentes modos de vida. Alguns povos estavam organizados em pequenos povoados. Existiam também grandes reinos, impérios. As sociedades mais populosas se formaram em torno das cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Também existiam sociedades que se constituíam em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias, e a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência, principalmente na agricultura, na caça e na colheita. A diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo graças à tradição de guardar e transmitir oralmente as histórias desses povos por gerações. Assim, os contadores de história africanos, como os griotes, ajudaram a preservar a memória por meio da narrativa. Observe agora a imagem dos griotes, que são responsáveis por preservar e transmitir a memória de seu povo.